Vamos então dar a oportunidade do governador fazer a frase de fecho para o nosso café. Terminada a fala dele, nós então partiremos para o nosso intervalo para um cafezinho e depois estaremos voltando. Eu queria fazer apenas duas colocações. Eu acredito, eu me recordo bem, quando eu era estudante, de curso, do curso médio, chamado curso médio hoje, naquela época era curso científico, curso clássico, curso médio, eu e meus colegas saíamos da escola para assistir aos debates na Assembleia Legislativa. Veja que coisa interessante. Então, por quê? Porque o político era o que havia de melhor na sociedade. Procurava aquelas pessoas mais capacitadas procuravam ser políticos. Então, eram debates de alto nível. Né? Então, o que é que distorceu isso? Dois fatores, a meu ver. A Revolução Militar, e eu não sou esses radicais que acham que tudo que eles fizeram foi errado, não. Acho que fizeram coisas certas, embora houve o fator altamente negativo de cessear a liberdade. Isso é outra questão. Mas algumas coisas eles acertaram. Mas eu acho que das coisas erradas que eles fizeram, a de médio prazo pior foi acabar com a escola de líderes do Brasil, que foi através do movimento estudantil. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria colocar também é que a própria Revolução Militar, né, que teve tempo limitado, e eu não estou aqui para colocar tudo que está de errado por conta deles, não é isso. Estou apenas colocando um marco divisor de alguns fatores que ocorreram. Eles colocaram na cabeça do brasileiro que tudo que estava errado era culpa dos políticos. Foram os políticos que não prestavam no Brasil. E não foi isso. Não foi isso. A Revolução Militar aconteceu com o povo nas ruas. A maioria dos brasileiros era contra aquela tendência de radicalismo, de tendência pró-comunista. Então, não foi porque os políticos eram ruins que aconteceu a Revolução Militar. Mas eles, quando assumiram, colocaram isso na cabeça dos brasileiros, que os políticos eram responsáveis por tudo que era errado. Isso durante 20 e tantos anos, colocado na cabeça do povo, isso fez um mal à cabeça do brasileiro. E quando foi feita a redemocratização, acabou-se com o conceito dos partidos. Nós tínhamos, na década 60, até a década 60, antes de 64, nós tínhamos basicamente 4 partidos no Brasil. Você tinha principalmente a UDN, PSD, tinha o PTB, e aí começava um grupo de uns 3 partidos, mas muito insignificante. Hoje nós temos quase 30 partidos. Quer dizer, então não há uma identificação. A coisa era tão extrema que hoje é difícil a gente falar isso. Mas, por exemplo, no estado mais pobre como o nosso, no Nordeste brasileiro, um filho do udenista não casava com a filha de um PCdista. Porque isso é exagero, isso é distorção. Mas tem um aspecto. Havia a valorização do partido. Então, hoje, qual é a dificuldade que tem um homem que está no executivo? Está tendo o Alckmin, está tendo a Dilma, está tendo os governadores. É o seguinte, o executivo é obrigado a conversar não com o partido político. Ele é obrigado a negociar com cada parlamentar. Isso distorce, porque entra o conceito de barganha. Nós temos que fortalecer o conceito de partido. E outra coisa que eu concordo muito com o Luiz Mário é a questão da qualidade de ensino público. O ensino público era tão bom ou melhor do que o ensino privado. Hoje o diferencial é brutal. Então, nós estamos formando uma discriminação muito grande. E isso tudo influencia nesse descrédito da classe política e do descrédito de valores. Muito bom.
Você que está aí assistindo, vai pensando, vai refletindo e depois pode mandar e-mail que a gente responde no ar para você. Vamos fazer uma pausa para o café, daqui a pouco nós estamos de volta. Fique conosco.